E agora, no Bom para Todos, a gente vai falar sobre poemas, sobre livros, porque já está comigo aqui o Anísio Garcês-Homem, escritor brasileiro que editou e traduziu o livro No Coração da Palavra, Poemas de Paco Orondo. Anísio Garcês-Homem, prazer te receber aqui no Bom para Todos, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito frio por aí em Curitiba? Meu convidado anterior, o professor João Félix, falou que Curitiba está frio. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, os espectadores aí do seu programa. A Curitiba está muito frio mesmo. Hoje está um pouco menos do que ontem, mas ontem estava terrível. A gente tá bom, então vamos... aqui. Maravilha, então vamos aquecer o coração dos nossos telespectadores aqui da TVT e nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, youtube.com/TVT, sobre o livro No Coração da Palavra, Poemas de Paco Orondo, que teve a tua tradução, você editou aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouco como que se deu todo esse projeto de fazer essa tradução e lembrando para os nossos telespectadores quem foi Paco, né, um ativista argentino, perseguido na ditadura militar daquele país. Está vendo a capa do livro. Queria que você trouxesse para a gente como é que foi essa concepção do trabalho desta obra. Essa obra é mais uma obra em parceria com o companheiro Cláudio Ribeiro. Nós temos uma preocupação cultural de traduzir e editar pessoas, não só traduzir, mas editar, porque também livros que nós ajudamos a editar são de outros tradutores, pessoas que foram apagadas ou que tiveram contra si uma tentativa de esquecimento pela sua militância política, pela importância da sua obra cultural. Fizemos isso há alguns anos atrás com uns poemas do Garcia Lorca, fizemos com Aimé Césaire, que é um grande autor, um grande escritor aqui da Martinica, um grande militante político que não chegou agora, que está chegando ao Brasil, né, e nós fizemos isso para poder abrir uma vereda para que as pessoas fossem conhecidas. Fizemos isso também com um poeta venezuelano, e também não fizemos só no aspecto na política, da poesia, fizemos também em aspectos da sociologia, da economia e tal. E Paco Orondo foi um poeta que eu descobri alguns anos atrás, e me encantou os poemas dele, e eu resolvi traduzi-los. Não é uma quantidade industrial de poemas do Paco. O Paco tem muitos poemas, tem uma obra vasta, não é só poeta, foi jornalista, escreveu obras dramatúrgicas, escreveu roteiros para cinema, e ele foi, então, um homem muito importante na cultura argentina. E, infelizmente, como ele foi assassinado pela ditadura militar brutalmente, já no início da ditadura, em 76, foi feito um apagamento, não é? Já não é comum que os escritores argentinos, a literatura argentina chegue até nós. Mas aí, com a Operação Condor, com a tentativa de sepultar os desaparecidos, e principalmente porque houveram muitos desaparecidos que eram intelectuais importantes na Argentina, como Rodolfo Walsh, por exemplo, que é um grande jornalista que chegou no Brasil, as obras dele recentemente. Felizmente chegaram. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente dizendo, olha, existe esse poeta, no nosso círculo reduzido de onde a gente atua, mas às vezes a gente abre veredas, pessoas ficam conhecendo, não conheciam. Obviamente que há poemas do Paco Orondo publicados em revistas culturais, 2 ou 3, mas esta edição tem 22 poemas, e vai procurar alargar esse conhecimento aí, né, mostrar ao público brasileiro que a gente tem acesso de que existe esse grande intelectual assassinado pela ditadura e que merece ser relembrado. E, Anísio, quando você traz essa questão de apagamentos não só de escritores e, enfim, artistas de forma geral, isso remete muito desta visão que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo com quando a gente vai repercutir no noticiário internacional.
a grande mídia tradicional brasileira, parece que só não tem América do Sul, não tem América Latina, não tem África, por exemplo. Exatamente. Só fala em Europa, só fala em Estados Unidos. E quando eu falo Europa, uma parte da Europa, mano, é aquela parte mais ocidental da Europa, né? E Estados Unidos. E esquece a América do Sul, a América Latina, a África, por exemplo, que é rica em escritores, rica em artistas maravilhosos. Só fazendo um paralelo quando você traz essa questão de apagamentos de artistas intelectuais e autores, no caso do Paco. Eu queria fazer uma provocação para ti, se me permite, claro. Que você falasse aí de um poema específico desses selecionados que a gente vai encontrar nessa obra. Olha, ele tem um poema que se chama, eu li esses dias aí, mas eu não sou um bom leitor e não vou submeter o teu público a essa situação, mas ele tem um poema muito interessante que eu li para convocar a atividade de apresentação do livro que nós fizemos aqui sábado em Curitiba, são Instruções para Esquivar do Mau Tempo, onde ele acaba dizendo: a poesia dói nesses filhos da puta, ou seja, dói na burguesia, na classe dominante, nos opressores. Tá. E ele pede para que as pessoas sejam perseverantes em escrever, persistentes em escrever, em escrever todos os dias e tal. E ele acaba esse poema dizendo exatamente isso. Nós dedicamos esse poema, fizemos uma grava à presença do Milei no Brasil na apresentação do livro no sábado. Tá? Exatamente a nossa boa resposta é a poesia do Paco Orondo contra esse fascínio, essa pessoa execrável que é o Milei. E a apresentação, o lançamento, efetivamente, vocês fizeram no sábado passado, aí em Curitiba, como é que foi? Foi boa. Era um sábado muito chuvoso, estava muito frio, né? Ameaçando chuva e tal. Tinha umas 60 pessoas, mas para uma tarde falar de poesia, falar de algum autor que ainda é desconhecido para a maioria das pessoas, foi excelente. E também nós fizemos a distribuição, a oferta do livro em outras duas atividades que houveram durante o dia, um almoço de uma velha guarda militante que estava realizando essa atividade no restaurante, fizemos uma distribuição, falamos um pouco sobre isso. Então, houve uma boa distribuição do livro. Aliás, queria dizer que o livro não é um livro comercializável, tá? Ele não está nas redes, nós não fizemos com essa intenção. É um livro que é alusivo aos 80 anos do companheiro Cláudio, tá? Que fez comigo, essa parceria que nós temos há alguns anos de publicação de autores que merecem, da nosso ponto de vista, serem publicados e conhecidos do público. E quem quiser, por exemplo, dos teus espectadores aí, quiser receber o livro, num limite de 10, 15 livros, porque também não temos uma edição assim enorme, pode escrever para o meu e-mail, anisioghomem, @gmail.com. Tá? E aí, claro, é de graça o livro, o que vai ser cobrado é o correio, né? Porque isso a gente não pode bancar. Tá? Ô Fred, eu vou fazer uma provocação para os nossos telespectadores aqui da TVT, você que nos acompanha aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT, tá aí a Taja com GC, e-mail do Anísio, anisioghomem@gmail.com, vai lá, manda e-mail para ele, os 10, 15 primeiros aí, só vai ter que pagar o frete, e aí, como ele bem lembrou, que vai ter acesso aí, esse livro No Coração da Palavra, do Francisco Paco Orondo. Anísio, a Edições Terra Sem Amos, este nome tem um porquê dessa edição? Explica um pouco para os nossos espectadores. Achei interessante o nome. Na verdade, não é uma editora profissionalizada, é um selo. Não é? Um selo. Um selo que nós criamos, eu, o companheiro Cláudio e o companheiro argentino Ricardo Sony Martinez, que é um jornalista, um militante também de longa data na Argentina, e nós criamos esse selo para fazer um livro. Nós editamos um livro de poemas nossos, tá? Um livro bilíngue, em que nós divulgamos aqui, fizemos um lançamento aqui em Curitiba e um lançamento em Buenos Aires. E aí nós escolhemos Terra Sem Amos, porque remete, inclusive, a um trecho da Internacional Comunista,
e nós todos somos, nós três somos comunistas, e então achamos que seria excelente. Além do que, o livro pretendia dizer exatamente isso que você falou, romper as fronteiras, olhar inclusive para os nossos vizinhos, sem xenofobia, não é? Mostrar que os trabalhadores, os povos do mundo inteiro não têm por que se odiar ou se confrontar, ou mesmo virar as costas uns para os outros. Né? Exato. Então o livro, como o livro tinha esse conteúdo, essa pretensão, achamos que o nome ficaria adequado. E aí seguimos com outras edições usando esse selo. Né? Mas é um selo editorial, na verdade. Né? Maravilha. E eu sei que vocês já lançaram outro livro de poema. Além desse, você não falou o nome, mas eu peço que você fale bilíngue, português e também na língua dos nossos vizinhos. Outros temas do selo, vocês já fizeram, né? Não, nós fizemos esse livro de poema nossos, meu, do Cláudio e do Sony, né, bilíngue. Acho que do ponto de vista do espanhol foram esses dois, este nosso e depois este agora do Pacurondo. Mas nós fizemos, por exemplo, uma edição já não por esse selo, tá? De outras pessoas, de outros poetas. O selo é recente, o selo tem 4 ou 5 produções mais recentes. Você sabe como é que é essa coisa de... Como a gente não tem uma editora formal, vai fazendo os selos e criando os selos conforme as circunstâncias e as conveniências. Muito bom. Anísio, e além disso, desse nosso bate-papo sobre No Coração da Palavra, que você traz aqui para os nossos telespectadores, o que mais você destaca dessa edição e a tradução? Qual o desafio? Foi o maior desafio? Não teve desafio? O que você destaca em trazer aí? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente fala de um poema trazendo de outra língua para cá, você tem que entender exatamente, para não cometer nenhuma gafe, por exemplo. Algum desafio extra na concepção deste livro especificamente? Olha, Cosmo, desafio sempre existe, né? Você está falando de uma obra escrita numa outra língua. Por isso a preocupação em fazer bilíngue, tá? Para que você não esconda as suas imperfeições escondendo a obra original. Tá? Porque é fácil. Se a gente escondesse a obra original, há 2 prejuízos aí, né? E uma vantagem. A vantagem é que você não é comparado. Certo? Não é comparado. A segunda, mas tem um prejuízo que você mata o conhecimento da obra original, que é sempre mais rica, quer dizer, nem sempre, às vezes há tradutores que dizem que melhoram as obras dos outros. Estou longe de pensar que eu melhorei a obra do Paco, a obra deles são geniais, e é muito melhor ser lida no original. Eu recomendo que as pessoas façam esse esforço, tá? Porque ao fazer esse esforço elas também buscam buscar uma outra língua além da sua, né? Que é um esforço importante, né? Que as pessoas façam. Então eu tenho imperfeições, não me julgo um sujeito que é capaz de não cometer imperfeições, mas como se disse, é uma abertura de vereda, né? E dificuldades teve. A dificuldade de editar também existe, principalmente a questão financeira, nunca é fácil editar nesse país, não é? Mas, olha, houve muita colaboração. O Sony, lá, o nosso amigo argentino, fez uma boa apresentação. Ele, inclusive, é um grande escritor, está lançando agora um livro chamado El Avenido, que é um livro de relatos ficcionais da época da ditadura militar argentina, e um livro muito bom. Esse não tem no Brasil, ele está lançando lá na Argentina. Então ele fez uma apresentação. A companheira, que é uma artista plástica, Sônia Gutierrez, colaborou com os desenhos dela. Uma artista plástica assim, bastante considerada aqui no meio artístico da cidade. E também ela fez um selo gráfico alusivo à luta do povo palestino contra esse massacre que está acontecendo em Gaza pelo sionismo, pelo governo sionista de Israel. Aliás, eu estou aqui paramentado com a questão palestina, atrás de mim tem uma bandeira da Palestina, porque o livro se conecta também a isso. Tá? Maravilha. Então, nós fizemos... O livro também tem essa dimensão
Em todas as páginas do livro, você vai encontrar esse selo, que é uma pipa, Tá. E ela faz menção exatamente a um poeta, um poeta palestino, que foi morto num ataque agora em Gaza. Ele é um poeta, um intelectual, um professor, estudou inclusive na Inglaterra, e a família dele e ele foram dizimados em dezembro num ataque a bomba, né, que o Estado de Israel promoveu naquele momento. Ele, em setembro, ele pediu que as pessoas lembrassem dele a partir da poesia dele, e que soltassem pipa. A poesia dele, fez uma poesia e fez essa menção às pipas como um ato de solidariedade com o povo palestino. Então é uma coisa, por exemplo, que está aí no nosso radar. Nós gostaríamos muito de, talvez, daqui a pouco, né, ter os textos dele para a gente promover de forma, como nós estamos fazendo com o Pacurondo, dizer, olha, aos brasileiros, aos interessados, que existe esse poeta é um lutador pela causa do povo e merece ser lembrado. Perfeito. Anísio Garcês Homem, escritor e editor brasileiro, responsável, ele editou e traduziu o livro No Coração da Palavra, Poemas de Pacurondo. Anísio, foi um prazer te receber aqui no Bom para Todos. Sucesso para vocês aí com o selo. Lembrando aqui o e-mail mais uma vez, anisiogome@gmail.com. Os primeiros 10, 15 participantes aqui do programa que mandarem e-mail para o Anísio, se estiverem dispostos, irão receber aí este livro de poemas. Anísio, foi um prazer, viu? Obrigado pela participação. Abraço, até mais. Obrigado a você, Cosmo. Tá? Um abraço aí.